E aí eu me vejo magra, com um cachimbo de crack na mão, um cocorote de cachaça debaixo do braço, um chinelinho havaiana com prego embaixo, um micro short, um micro topper, faltando os dentes, suja, com fome, com frio. Esse é o testemunho da missionária Cíntia Ribeiro. Uma história totalmente, irmãos, emocionante. Aqui do podcast Experiências com Deus Podcast. Assista comigo até o final. Essa história está muito forte, emocionante, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Eu fui noiada. Abre e fecha aspas, um popular meio baixo escalão, mas eu fui noiada. Dependente química, adicta. Cientificamente, ainda sou adicta. A ciência diz que eu sou adicta, quer dizer, dependente química de crack. Mas eu sou curada em Cristo Jesus, eu creio. Eu professo essa fé e sou convicta da mesma, que eu sou curada. Eu vivi uma metanoia, uma transformação de mente. O primeiro passo que o Espírito Santo, ao adentrar em mim, fez foi transformar a minha mente. Que era uma mente escrava do crack, era uma mente escrava do álcool, era uma mente escrava do lesbianismo. Eu era convicta de que eu não sentiria nenhum tipo de prazer físico ou psíquico, mental com um homem. Eu era convicta de que eu gostava de mulher. Então, de dia eu me relacionava com mulheres e à noite eu me prostituía. Dançando, fazendo strip, vendendo corpo, sexo por dinheiro. Olha a que ponto Satanás convenceu a minha mente de que aquele era o caminho. Tendo que, eu te digo convicta nesta manhã, eu não sei que horas que você vai assistir esse podcast, se é manhã, tarde ou noite, mas no dia chamado hoje eu sou convicta de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou prova viva disso. Como assim prova viva disso? Eu levei aproximadamente 13 tiros. Rótula do joelho direito, brônquio esquerdo, intestino, costas, braço, mão, crânio. Milagre. Fui alvejada, quase 13 tiros eu levei. Noticiado por repórter, eu acho que noticiou foi 4 ou 5, foi o que estava visível na hora. Poros de raspão. Então, assim, eu sou um milagre. Passei por coma induzido, diversas cirurgias nessa mão, cirurgias bucomaxial, do crânio, na boca, no joelho. Tenho dificuldades respiratórias até o dia chamado hoje, consequências do crime, consequências do tráfico, do vício no crack. Onde eu morava ali em Cachoeira do Vale, Timóteo, Vale do Aço. Tem muitos seguidores lá, amigos, que com certeza vão assistir esse podcast e são convictos de que o Senhor pegou um projeto totalmente falido. Eu pesava 37 quilos quando eu fui internada no projeto Visão Celestial, Casa de Recuperação Feminina, dirigida pela pastora Edviges e Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Eu entrei ali com 37 quilos, febre, diarreia, eu tinha alucinações, eu tinha visões, perseguições mentais indescritíveis aos meus lábios neste momento. E através da oração, do aconselhamento, do jejum, da meditação da palavra, porque era uma clínica cristã, eu comecei a me recuperar. Após sair da clínica, eu achei que eu estava curada. E eu desafiei um gigante que está adormecido diante de mim, dentro de mim, chamado crack. Eu falei, não, vou experimentar, estou curada. Estou 1 ano e meio sem usar. E isso, indo à igreja sem querer compromisso. Eu queria a bênção. Eu queria estar em comunhão ali, louvar, glorificar, ouvir a palavra, mas eu não queria uma aliança, eu queria continuar concubina. Eu não queria ser noiva. E o Senhor não está em busca de concubinas. Ele está em busca de noivas. O Senhor veio para buscar uma igreja remida e lavada no sangue do Cordeiro. E eu queria a bênção do Cordeiro, não ser limpa pelo Cordeiro. Eu queria ter um relacionamento da minha maneira com o Senhor. Eu vou ao culto,
Eu ouço a palavra, eu dizimo, eu entrego uma oferta na salva ali, tá tudo bem. Eu não preciso abrir mão de nada. Cristo não me pede nada, pede. Hoje tudo que ele me pede ainda é pouco, pelo que ele faz por mim, pelo que ele tem feito e por tudo que ele ainda fará. Porque eu sou convicta de que ele é. Ele é, era e há de vir. Ele é, não há outro, não tem outro. Eu tentei psicologia, psiquiatria, clínica de recuperação, eu tentei tudo. Tudo. Umbanda, quimbanda, candomblé, Vale do Amanhecer. Eu fui para uma entidade intitulada Entidade Cristã, chamada Vale do Amanhecer, Casa de Paz Seta Branca, né? Me desenvolvi ali, espiritualmente falando, convicta de que ali eu estava sendo curada. Continuei pecando, continuei traficando, continuei prostituindo, continuei mentindo, até que eu tive um encontro real com Cristo. E quando você teve um encontro real com Cristo? Quando eu tive a recaída pós-clínica de recuperação, fui para João Molevade me prostituindo e lá me envolvi com tráfico e acabei por ser perseguida por outros traficantes e pela polícia também, levando esses tiros. E aí que eu tive um choque de realidade. Eu tinha um chamado, porque desde a clínica, desde a cadeia, porque eu fiquei presa alguns anos da minha vida, tráfico de droga, prostituição de menor, formação de quadrilha, assalto à mão armada, eu era o crime em andamento, né? Mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então te prepara. Porque aqui tem uma mulher munida de toda a armadura de Deus e disposta a tudo por almas. E nesse período de adaptação a Cristo, eu passei por diversos processos. Eu tive que me libertar do cigarro, da maconha, do crack, da cocaína, da prostituição. E o mais difícil, que foi do lesbianismo. Porque não era um crime. E no meio que eu convivia, fui trazendo algumas pessoas para perto e mesmo assim ficava aquela mancha do passado. Ela ainda é menino, tá na igreja, tá escondendo atrás da Bíblia. Ela gosta de mulher e essa perseguição constante até que eu me casei com um cantor gospel, Walter dos Santos. Hoje nós somos divorciados, infelizmente. Somos muito amigos, mas a relação esposa não deu, porque ele ainda é dependente químico. E eu estava vivendo um relacionamento, um casamento de codependência. E aí chegou no limite que não deu mais para nós convivermos, né? Porque um doente não cura o outro. Só há um caminho: Jesus. A clínica me ajudou, a clínica de recuperação cristã ajuda bastante. Tem profissionais competentes. Cristo está lá, principalmente quando se trata de uma clínica que trabalha com cunhos cristãos. Excelente. Foi maravilhoso. Foi uma experiência que me ajudou e me ajuda até o dia chamado hoje. Mas opção de cura real é Jesus Cristo. E princípio de cura é admitir a doença. Eu olhei para dentro de mim mesma e falei assim: eu sou viciada em crack e eu preciso de ajuda. E fui em busca da ajuda e Cristo me alcançou e tem me alcançado todos os dias. Porque todos os dias eu tenho que matar um urso, um leão, ou até mais leões por dia. Porque a minha luta não é contra a carne nem contra sangue. É contra principados, potestades, hostes malignas dos campos celestiais. E a minha maior luta é dentro de mim mesma. É do meu eu contra mim mesma. Porque o pecado, o tráfico, o poder de empunhar uma arma, o poder que a fama, aquela adrenalina de estar em fuga de polícia constantemente, é muito bom. Mas uma noite de sono em Cristo é perfeita. Eu dormi maravilhosamente bem. Uma certa feita, uma determinada situação, colocaram fogo em mim. Então, cientificamente, não era nem para ter esse cabelinho aqui. Tem quase 48% do meu corpo queimado, queimadura de 3º e 4º grau, alguns enxertos, algumas cirurgias plásticas. E hoje eu olho para mim no espelho e eu me sinto tão maravilhosa. Eu me vejo linda, porque eu me vejo uma mulher munida de toda a armadura de Deus. Sou princesa. E eu sou leoa.
Detalhe, leoa, porque eu sou filha do leão. Eu não temo 10 milhares de homens, porque a palavra do Senhor diz que 1000 cairão ao meu lado, 10 mil à minha direita, eu não serei atingido, e não somos. Ele cuida, Ele cuida. Hoje a mendiga de rua, a ex-viciada em crack, a ex-lésbica, a ex-prostituta, ex-espírita, tem lojas que me convidam. Vem aqui que nós queremos te abençoar. E ali eu levo 3, 4, 5 pares de roupa, 2, 3 de sapato. Eu vou num salão de beleza. Não vai pagar não, a gente vai cuidar de você. Eu vou fazer minha unha, não, você não vai pagar não, eu vou cuidar de você. Hoje eu olho assim e falo, Deus. E Ele fala, isso é nada, filha. E eu é nada, né, pai? Porque eu tenho ruas de ouro, um corpo de glória. Ai, de jaspe é os muros que me aguardam. E assim, quando eu olhava para os muros do presídio, eu achava que aqueles muros seriam intransponíveis a mim. Que aquele inferno do sistema prisional nunca ia acabar. E que eu ia sair dali e que eu não... Acabou a minha vida. Manchada pelo tráfico, pelo presídio, pelo sistema, tendo um Inforpen, um Inforp, que acabou a minha história ali, mas só estava começando. Porque a caneta de Deus, ela não para um sequer milésimo de segundo. E Ele escreveu para mim e escreve para você também. Presta bem atenção. Fica ligadinho aí. Ele escreve uma nova história. Porque Marcos 9, 23 vai dizer que tudo é possível àquele que crê. E Lucas, capítulo 1, versículo 37, nada é impossível para Deus. Então para de ficar colocando impossibilidade na cura de alguém, na libertação de alguém, na transformação de alguém. Qual é o caminho para ser liberto, para ser transformado, para ser libertado e para viver tudo que você tem vivido, missionária Cíntia? Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Nazareno. Eu nunca me esqueço, nem um minuto, eu me esqueço de onde eu vim. E aí a mente retrocede lá na periferia. E aí eu me vejo magra, com um cachimbo de crack na mão, um cocorote de cachaça debaixo do braço, com chinelinha havaiana com prego embaixo, um micro short, um micro topper, faltando os dentes, suja, com fome, com frio. E hoje, ministra, missionária, mãe. E esse foi mais um testemunho tremendo para o seu coração. Esse testemunho é aqui do podcast Experiências com Deus. Experiências com Deus podcast, tá bom? E a entrevistada, irmãos, é a missionária Cíntia Ribeiro, mulher de Deus, que tem um testemunho muito lindo. Achei o testemunho dela muito forte mesmo, onde ela tem uma trajetória muito longa de acontecimentos assim, muito tocante, emocionante, e uma história totalmente de superação, né, irmãos? De superação. Eu acho muito importante esse tipo de testemunho. Por quê? Porque hoje tem pessoas que estão nessa situação que ela acabou de relatar. Tem pessoas que estão vivendo isso que um dia ela viveu e que hoje diz que não tem solução, não tem mais jeito. Famílias que estão vendo parentes nessa situação, que acha que não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas aprendemos através da vida da missionária Cíntia que ainda há esperança para a árvore cortada. Amém? E algo interessante que ela diz também sobre querer servir da sua própria maneira. Você viu? Ela queria estar ali no culto, queria ir para o culto, queria servir a Deus, só que da maneira que ela queria, da forma que ela queria, não da forma que Deus chamou ela para servir. E isso é algo muito importante, porque se você quiser servir a Deus da sua própria forma, você vai continuar da sua própria forma.
Mas quando você escolhe e decide viver para Cristo, quando você decide entregar o seu destino, a sua vida totalmente para Ele, aí é diferente. Aí você realmente é transformado. Porque quando você não entrega e quer continuar nas suas mesmas práticas, servindo a Deus do seu próprio jeito, aí você vai continuar no vício. Você vai continuar naquela mesma situação que você está. Você não vai sair do lugar. Mas quando entregamos a nossa vida para Cristo, irmãos, tenha certeza que o Senhor, Ele muda, Ele transforma e faz coisas tremendas em nosso meio. Amém? Que você pegue como exemplo a vida da missionária Cíntia Ribeiro, uma mulher de Deus que teve os seus altos e baixos, mas que para a honra e a glória do Senhor está aqui hoje nos contando esse lindo testemunho e dizendo que o nosso Senhor, Ele cura, salva, liberta e ainda leva para o céu. Amém? Se você gostou desse testemunho, não esqueça, deixa teu like, comenta a sua opinião aí embaixo e nos siga, tá bom? Nos siga também. E siga também o canal aqui, Experiências com Deus Podcast, vão lá. Se você tiver interesse, eu super aconselho vocês a assistir. É uma história assim muito forte, irmãos, que eu tenho certeza que você vai se emocionar. São mais de 1 hora de testemunho, ela contando experiências da sua vida, contando o que Deus fez na sua vida. Então vão lá, assista o conteúdo completo das experiências com Deus. E como sempre eu peço, se vocês for lá pelo meu canal, diga eu vim pelo Gabriel Ricardo, tá? Que você vai estar nos ajudando também. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Fica na paz e até o próximo vídeo.